O mercado jurídico vem se tornando intensamente mais competitivo a cada dia. Atualmente nós já temos mais de 1.300.000 advogados em atividade. A cada semestre, milhares de novos universitários conquistam diplomas e passam no exame da ordem. A cada mês, mais advogados abrem novos escritórios. E, regularmente, novas bancas são criadas através de fusões e de parcerias operacionais. Nesse cenário de altíssima oferta, a tendência mercadológica mais imediata é que tenha queda nos valores de honorários de FIIs. A única saída para não cair nessa armadilha de preços é que o escritório tenha diferenciais consistentes e perceptíveis pelo cliente e pelo mercado. Nesse caminho, o capital intelectual é um dos recursos mais importantes. Mas você sabe o que significa capital intelectual? Ele pode ser definido como toda informação transformada em conhecimento. Nas empresas, ele é apontado como um grande diferencial. Atualmente, o conhecimento é mais valioso e mais poderoso, por exemplo, do que recursos naturais e recursos financeiros ou imobilizados. As corporações mais bem-sucedidas atualmente são justamente aquelas que detêm informação mais privilegiada. E, obviamente, as que sabem controlar essas informações de uma maneira eficaz. Então, o capital intelectual é volátil, porque ele é representado por habilidades criativas, princípios, atitudes e motivação das pessoas, mais a quantidade de informação que é gerada e compartilhada por essas pessoas. Só que, quando o capital intelectual é bem gerenciado e aplicado, ele se torna, como eu falei, um dos fatores mais importantes para estabelecer uma vantagem competitiva para o escritório. Mesmo sendo um ativo intangível, né, o capital intelectual é um ativo intangível, o conhecimento pode ser mensurado, gerenciado e ele precisa ser cultivado no contexto da ação para oferecer melhorias de desempenho e revelar como os líderes e os colaboradores em geral podem contribuir para o escritório. Todos dentro do escritório precisam saber o que fazer com essa nova economia do conhecimento. Portanto, gerenciar o capital intelectual dentro dos escritórios é uma porta garantida para o sucesso, porque o escritório promove conhecimento, trabalha com conhecimento. Então, é muito importante saber como gerenciar isso. Eu tenho uma citação aqui do livro Capital Intelectual, a nova vantagem competitiva das empresas, do autor Thomas Stewart. Ele trata desse assunto com muita competência. Ele divide o capital intelectual em 3 vertentes, que se revelam os pilares, né, da construção do capital inicial. Então ele divide o capital humano, que são as pessoas que geram capital através da empresa, capital da empresa, do escritório, através das competências, atitudes e capacidades. Ele cita o capital estrutural, que aí são os ativos intangíveis relacionados com a estrutura e com os processos de funcionamento do escritório, né, os processos, o workflow de funcionamento da operação. E o capital do cliente, que é definido como o valor dos relacionamentos que existem entre o escritório, entre a empresa e todo o entorno dela, né, que são os stakeholders. A produção intelectual é a ponta visível desse iceberg, né? De todos esses conceitos intangíveis que eu citei aqui sobre capital intelectual, a produção intelectual é a ponta do iceberg, é o que a gente consegue ver. E ela deve ser potencializada assim e bem compartilhada para que o capital intelectual seja percebido pelo mercado e assim ele possa gerar autoridade para o escritório, para o advogado. Então, o que é o capital intelectual, a produção intelectual? São todos os artigos, livros, palestras, tudo que o advogado produz de conteúdo. Produzir conteúdo útil e relevante e de qualidade, né, nesses artigos, ensaios, pareceres, livros, como eu citei, é um motor que faz a alavancagem da presença digital dos escritórios e gera autoridade para quem produz esse conhecimento. Por outro lado, não basta somente produzir o conteúdo. Esse conteúdo, como eu falei, ele precisa ser útil, ele precisa ser relevante e também ele precisa ser compartilhado de uma forma eficaz para que chegue no público almejado.
as diversas redes sociais que a gente tem hoje disponíveis na web são ferramentas ótimas para isso, né, para essa divulgação, mas as técnicas e as estratégias que são utilizadas nesse compartilhamento é que vão definir o sucesso dessa empreitada. A consequência direta da valorização do capital intelectual é a otimização dos conceitos de autoridade, influência e popularidade do advogado ou da banca. Mas geralmente isso está centrado na pessoa do advogado. A autoridade, eu vou destrinchar aqui um pouquinho esses conceitos. A autoridade se configura a partir do posicionamento como especialista. Então, autoridade significa alguém que é especialista em determinado assunto. Já o posicionamento, que é um conceito de marketing, ele é basicamente a estratégia com a qual você cria uma imagem ou identidade que vai ser percebida pelo mercado. Tá? Então, basicamente, posicionamento é o que o mercado tem na mente, né? O que o cliente tem na mente quando ouve falar da sua marca, do seu nome, do nome do seu escritório, do seu nome profissional, né? O seu nome pessoal. Faltou aqui o conceito de influência, que é influência, a autoridade que tem uma grande popularidade, ela exerce influência sobre o público, que é a audiência, né, dessa pessoa. No âmbito jurídico, isso significa um alto grau de especialização do advogado, ou seja, ser uma autoridade, ser um especialista, é justamente um alto grau de especialização na área de atuação. Quanto mais específica, né, ou de nicho, como se diz atualmente, quanto mais específica for essa atualização, maior se configura essa autoridade. Então, dessa maneira, se vai construindo um indivíduo que é formador de opinião, por isso ele é um influenciador. A amplificação dessa autoridade e a influência que é trabalhada através da presença digital confere popularidade para esse advogado, para esse autor, né? Para essa pessoa que produz conteúdo e se torna uma autoridade. Então você nota que tanto a autoridade quanto a popularidade, elas não são métricas exatamente absolutas. Elas dependem de um contexto, elas precisam ser mensuradas de acordo com o contexto. Então elas são métricas mais ou menos relativas. A mesclagem estratégica dos conceitos de posicionamento, autoridade e popularidade, com todas aquelas divisões, né, os tipos de capital intelectual que eu citei, essa mesclagem tem um enorme potencial para estabelecer a tal da vantagem competitiva, né, o diferencial perceptível do escritório do profissional perante o mercado. Então, compreendido esse conceito de produção intelectual, de capital intelectual, se o escritório já produz algum conteúdo nesse tipo, se você produz, comenta aqui nos comentários do YouTube para a gente conseguir mapear quem já está produzindo e qual tipo de conteúdo mais produzido. E no seu dia a dia, no seu escritório, você realmente dá valor para o capital intelectual? Vocês têm algum tipo de gestão para isso? Como que o capital intelectual está sendo para promover a autoridade do seu escritório, da sua marca pessoal como advogado, que é importante o advogado ter a marca pessoal, ou você está guardando tudo isso nas gavetas e nas mentes de cada um? Pensa nisso, porque esse assunto é muito importante e é um assunto razoavelmente barato de ganhar divulgação. As pessoas hoje pensam tanto em marketing, gastar verbas e verbas de marketing, e esse é um veículo praticamente gratuito de ganhar muita autoridade, de ganhar muita divulgação. Se esse assunto foi útil para você, se inscreve no canal. Eu sempre trago conteúdo sobre estratégia, inovação e automação na advocacia. Tenho certeza que vai ser muito útil para você. Desejo sucesso na sua jornada de digitalização e obrigado pela sua audiência.